Fala meus amigos e minhas amigas, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparini, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo com notícias do maior time de Minas Gerais. No vídeo de hoje só vai deixar o like o torcedor hexacampeão da Copa do Brasil, ou seja, só uma torcida em todo o Brasil vai poder deixar o like neste vídeo. E se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo e nos ajudando no nosso crescimento. E claro, se você de casa torcer para o time sem bicampeonato, que tomou de 6-1 e quer saber notícias do maior de Minas, você também vê o lugar certo. Seja todo mundo muito bem-vindo! Olha só, neste momento a relação entre Cruzeiro e São Paulo está muito boa, até porque o Cruzeiro acabou de fazer uma venda, do lateral direito Orejuela, parcelou de 2 vezes, ficou muito barato para o São Paulo, além de ter quitado a dívida que o Cruzeiro tinha com o São Paulo com o Everton Felipe. Olha só, a relação neste momento está muito boa, e o presidente Sérgio Rodrigues ontem esteve em São Paulo, lá no Morumbi, junto com o presidente também do São Paulo. E com isso, galera, foram debatidos diversos assuntos, o próprio presidente falou sobre isso. E o jornalista Farley Meira trouxe a informação para nós de que o presidente Sérgio Rodrigues volta a Belo Horizonte com uma lista de jogadores que pertencem ao São Paulo que poderiam reforçar o Cruzeiro nesta temporada e que essa lista seria mostrada para o Felipe Conceição para que ele avalie alguns jogadores que poderiam reforçar o Cruzeiro. Isso mesmo, pode pintar algum jogador que pertence ao São Paulo neste momento no Cruzeiro, Renato? Pode. Segundo o jornalista Farley Meira, que trouxe, falou que o Sérgio Rodrigues traz essa lista para Belo Horizonte para que o Felipe Conceição avalie estes nomes. Aí o pessoal já fala, é o Hudson. Galera, neste momento, a última notícia que eu tive com o Hudson foi que o jogador estaria muito perto de anunciar o seu retorno para o Fluminense, para a disputa da Copa Libertadores de 2021. Isso mesmo, o Fluminense mostrou muito disposto a ter o jogador que tem um salário alto na próxima temporada também. E olha que o Hudson nem sequer foi titular absoluto, foi um jogador que revezou muito entre banco de reservas e titularidade por lá. Então eu não me animaria sobre a possibilidade do Hudson voltar para o Cruzeiro, até porque ele estaria muito perto de acertar o seu retorno para o Fluminense. Então outros nomes poderiam estar nesta lista, mas eu não acredito que o Hudson seja uma delas. Seguinte, nação, já que o Hudson é praticamente descartada a possibilidade dele voltar para o Cruzeiro, então eu peguei alguns nomes que hoje estão no elenco do São Paulo que poderiam voltar. Por exemplo, o meu campista Lisiero, jogador de 23 anos de idade. É um jogador que atua ali na meia central e também na meia esquerda. Antes de falar sobre o Lisiero, eu gostaria de falar para vocês que não há nenhum tipo de negociação por estes jogadores. São apenas jogadores que não vão ser utilizados pelo São Paulo nesta temporada e que teria certa facilidade caso o Cruzeiro interessasse pelo jogador, até pela boa relação que os dois clubes estão. Olha só, o Lisiero na última temporada fez 15 partidas pelo São Paulo e é muito curioso, porque os números dele de partidas vão caindo. O jogador subiu do sub-20 para o profissional com uma grande expectativa. Em 2018 ele fez 40 partidas pelo time do São Paulo, era titular do time. Em 2019 esse número diminuiu, ele fez apenas 29 partidas. E em 2020 ele fez apenas 15 partidas. E nesta temporada provavelmente o Lisiero não deve ser utilizado pela diretoria do São Paulo. Ou seja, é um jogador aí que poderia vir para o Cruzeiro sem dificuldade nenhuma. Mas eu acho que o Lisiero ainda não é o jogador certo do elenco do São Paulo que poderia pintar. Olha só, outro jogador que deve sair do São Paulo nesta temporada é o atacante Paulinho Boia, jogador de 22 anos de idade que na última temporada fez 22 partidas pelo São Paulo. É um jogador aí que tinha uma expectativa maior em cima do jogador, ele fez 22 partidas, marcou apenas um gol, então podemos dizer assim que é um jogador que não deve ser utilizado pelo São Paulo nesta temporada. Na temporada de 2019 o jogador atuou pelo São Bento, isso mesmo, onde ele fez 24 partidas e marcou 3 gols, mas a posição que o Paulinho Boia joga é uma posição que já tem várias opções no Cruzeiro hoje. Nós temos o Ayrton, Bruno José, o Wellington, Felipe Augusto, William Potker, então eu descarto totalmente a contratação do Paulinho Boia, mas é outro jogador que o São Paulo não deve utilizar nesta temporada. Mas um jogador que o São Paulo não deve utilizar é o atacante Santiago Trellis, colombiano de 31 anos de idade. Se você se lembrar bem, quando o Everton Felipe foi contratado, o Cruzeiro também queria a contratação do Santiago Trellis, que naquele momento o São Paulo liberou o jogador, mas o próprio Santiago Trellis preferiu ficar no banco de reservas do que vir para o Cruzeiro. E neste momento não é diferente, o Santiago Trellis também é outro jogador que não vai ser utilizado, mas está muito perto de fechar o seu empréstimo para o Sport de Recife. Olha só, o único nome desta lista que me agradou um pouco foi o meio campista Shailon, jogador de 23 anos de idade, que na última temporada atuou pelo Goiás emprestado. Olha só, o jogador fez 26 partidas e marcou um gol. Realmente não foi um rendimento tão bom, mas na parte da armação ele foi muito bem, na criatividade do time do Goiás. Ele começou o campeonato muito bem, só que do meio pro final ele caiu demais o seu rendimento e teve que amargurar o banco de reservas por algumas rodadas. Na temporada de 2019, galera, ele foi para o Bahia, onde ele fez 30 partidas e marcou 5 gols
Alagoas. Lá ele foi mais utilizado, mas ficava realmente revezando ali entre o banco de reservas e a titularidade. Ele precisa ter uma maior estabilidade dentro de campo, mas acredito sim que o Shailon tem talento, é um jogador que tem uma margem de crescimento muito boa. Eu vejo até com bons olhos um possível empréstimo deste jogador. Tem apenas 23 anos, poderia ajudar o Cruzeiro nesta temporada. Ele é meio-campista, gosta de jogar pelas pontas também, pode jogar como armador. É um jogador, podemos dizer assim, polivalente dentro de campo. Pergunto a vocês, galera, desta lista aí, algum desses jogadores você apoiaria dentro do Cruzeiro? Seguinte nação, Samuel Venâncio, da Rádio Tatiaia, trouxe a informação para nós de que o Cruzeiro teria pago o mês de fevereiro, isso mesmo, ao seu elenco profissional. Olha só, o mês de fevereiro, que venceu agora em março, e o mês de março já está em aberto, só que só vai vencer no mês que vem. Então, com isso, ainda dá tempo de pagar sem ter atraso de salários no mês de março. A expectativa é que com a grana da Copa do Brasil, o Cruzeiro também acerte o 13º salário dos jogadores que não foi pago ainda. Só para você ter ideia, galera, o Cruzeiro arrecadou aí com a Copa do Brasil 2,5 milhões de reais até o momento. E cada folha salarial do Cruzeiro na temporada passada girava aqui em torno de 3 a 5 milhões de reais. Ou seja, ainda assim tinha salário de time que disputava a Série A do Campeonato Brasileiro. Aí ficariam de atrasos a folha de dezembro e parte de outubro que ainda não foram pagos pelo Cruzeiro. Olha só, mesmo se o Cruzeiro pagar agora o mês de março, pagar o 13º, ainda vai ficar devendo aos seus jogadores no mês de dezembro e parte do mês de outubro que ainda não foi pago. O mês de novembro, a informação que chegou para nós é que foi pago, mas aquela metade do mês de outubro ainda o Cruzeiro está devendo. Vamos manter aí principalmente os salários deste ano em dia. Aí quando tiver um dinheiro ali a mais, a gente vai quitando os salários do ano passado. A gente não pode deixar os salários deste ano atrasar como aconteceu no ano passado. Então até o momento o Cruzeiro está em dia com os salários deste ano. Janeiro, fevereiro, tá tudo pago. Agora se sobrar um dinheiro, se acontecer alguma venda, depois a gente quita o salário dos jogadores da temporada passada. O 13º deve ser pago agora com o lucro, né, da Copa do Brasil. Olha só, na primeira partida do Campeonato Mineiro, o atacante Felipe Augusto teria sido expulso de campo após xingar o árbitro. E com isso, o jogador foi advertido pelo TJD e fica à disposição do Cruzeiro para o clássico com o América Mineiro. Isso porque o jogador já tinha cumprido a suspensão, só que por causa dos problemas, né, o TJD foi avaliar, foi levar à justiça isso aí e poderia ter dado a punição de alguns jogos para o Felipe Augusto. Mas o Felipe Augusto não tem um histórico assim recente de problemas com a arbitragem, até por isso ele foi apenas advertido. E com isso ele vai ficar à disposição do treinador Felipe Conceição para a partida do final de semana contra o América Mineiro. Olha só, nação, o zagueiro Manuel, que desfalcou o Cruzeiro nas últimas 2 partidas, poderá estar de volta no final de semana. Com ele também temos o volante Matheus Neres, que é outro jogador que vai voltar aos treinamentos muito em breve. Ele aí ficou acho que 3, 4 partidas desfalcando o Cruzeiro nesta temporada. Com isso, os jogadores estarão naquela fase de transição e se estiverem bem fisicamente, eles estarão à disposição do treinador Felipe Conceição para o final de semana. A maior expectativa está em cima do Manuel, até porque a lesão dele não foi tão grave assim e a gente gostaria, né, de contar com o jogador neste final de semana, já que é um clássico, é um jogo importante para o Cruzeiro. Outro jogador também que volta é o zagueiro Paulo. Isso mesmo, ele já voltou para BH, resolveu todos os seus problemas familiares, todo mundo sabe o que aconteceu, nem precisa ficar repetindo aqui. Foi um problema triste na família do jogador, o Cruzeiro entendeu este momento, liberou ele e agora ele estará à disposição do Cruzeiro na próxima partida. Seguinte, o portal Deus Me Drible adiantou para nós de que o zagueiro César, jogador das categorias de base do Cruzeiro, treinou ontem na terça-feira com o elenco principal do Cruzeiro. Não sabemos se o zagueiro César será aproveitado no momento. Eu mesmo, por exemplo, duvido muito, até pela safra de jogadores que nós temos hoje nesta posição. Nós temos o Eduardo Brock, nós temos o Ramon, o Manuel, o Everton, o Giovani, tem outros zagueiros também que estão à disposição, então eu acho mesmo que foi apenas para o César treinar, até porque o zagueiro Manuel não estava à disposição, e até por isso pode ter faltado alguns zagueiros nos treinamentos. Não acredito que ele seja utilizado nesta temporada pelo Cruzeiro. O jogador tem apenas 19 anos de idade e tem contrato com o Cruzeiro até julho de 2023. É um dos jogadores mais promissores das categorias de base do Cruzeiro. Olha só, me surpreendeu muito o Everton ter subido no lugar do César, até porque o César é um jogador um pouco mais velho do que o Everton. E é um jogador que podemos dizer assim, já tem uma sequência mais sólida, podemos dizer assim, na base do Cruzeiro. Então até por isso me surpreendeu um pouco a subida deste jogador e não a do César.
Fala, meus amigos e minhas amigas, encerramos por aqui mais um vídeo do nosso canal e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Se vocês ainda não conhecem o nosso Instagram, o Camarote Esportivo 3.0, não perca tempo, tem conteúdo, tem informação e principalmente muita zoeira do nosso Cruzeiro. Então é isso, nação, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo do nosso canal. Fui!